A paz do Senhor, minha amada, meu amado, meu jovem. Quero falar para vocês aqui sobre Josué, né? Josué, o que vamos falar de Josué? Um grande líder, né? Que Deus também escolheu Moisés para estar ali liderando, né? Os estudiosos acreditam que Josué seja o autor deste livro. E sugerem que ele usou um escriba para escrever esta narrativa histórica, escrito por volta de 1406 a.C. O livro retrata a fidelidade de Deus com seu povo ao trazê-lo para a terra prometida de Canaã, após a morte do seu líder Moisés. Lá em Josué, versículo 1:1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Moisés, filho de Num, auxiliar de Moisés. O título de hoje é Coragem. Nós temos que ter coragem para liderar, coragem para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não tenha medo. Amém? Uma das citações cristãs mais encorajadora é Deus nos chama aos capacitados. Ele capacita os chamados. Isto nos traz esperança quando encaramos novas responsabilidades e oportunidades, quando nós sentimos deslocados, desqualificados, indignados. Deus nos lembra que não frutificamos por causa da nossa própria força, mas por permanecer em seu amor. Na passagem de hoje, Josué é escolhido como líder de Israel. Após a morte de Moisés e receber uma nova e grande responsabilidade, o Senhor o pede que se prepare para liderar o povo de Deus até Canaã, a terra prometida. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem se capacitado? Deus, ele capacita. Mas você, quando é chamado para algo, você também tem que se capacitar. Se você foi chamado para a palavra, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai entrar em cursos, vai entrar em algo que vai te capacitar para você aprender a falar, né, a ler mais a Bíblia, a entender mais a Bíblia. Se você foi chamado para levita, vai aprender, né, as músicas, os tons, o tino da música. É assim a gente vai capacitando. Deus nos capacita. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você tem esse chamado, que você é um escolhido dEle. Deus conhece o tamanho da tarefa em questão e os desafios esperados por isso. Em sua bondade e fidelidade, Ele oferece a Josué muito encorajamento. Então Deus está falando para você, seja forte e corajoso, porque se Ele te chamou e Ele te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar ferramenta para você se preparar naquilo que Deus tem te chamado. Não tenha medo. Josué teve medo? Teve, mas Deus encorajou ele. Não tenha medo, esteja forte e valente. 4 vezes Deus ordena a Josué que seja forte e corajoso. Josué não comunicou uma única vez a sua ansiedade, dúvida ou medo diante do chamado de Deus, mas Deus conhecia o seu coração. Então, o que eu falo para você, Deus conhece o seu coração. Ele sabe que às vezes você está aí, Senhor, será que eu aceito esse chamado? Será que eu aceito para liderar esse grupo de irmãs, ou liderar esse jovem? Será que eu aceito estar ali na frente daquele trabalho? Se Deus está te chamando, antes de o pastor te chamar, é porque Deus revelou o pastor. E o pastor, ele vai ali e te chama. É porque Deus já está te capacitando, Deus já te chamou e te escolheu. Amém?
Deus o instruiu a ser forte e corajoso, para que estas palavras o acompanhassem na sua missão. Então Deus está falando para você, seja forte e corajoso. Deus está contigo em todos os momentos. Ele não vai te deixar só, assim como ele teve com Josué em todos os momentos da batalha. Josué sempre venceu, sempre. Só uma que ele não venceu, mas também porque ele não orou ao Senhor. Ele foi com as suas próprias forças. Então não vá com as suas próprias forças. Pede a Deus discernimento e sabedoria. Estas palavras seriam um coro de coragem. Um coro de coragem para rever, lembrando em seu coração e mente durante os tempos mais desafiadores. Ao crer nas promessas de Deus, Josué recebeu coragem. Então Deus fala para você que Ele está colocando na tua cabeça que você seja forte e corajoso. Lembra, toda vez que você tentar parar ou tentar recuar, Deus está falando para você nesta tarde, seja forte e corajoso. Não recue, mas siga em frente. Se Josué parasse, recuasse, ele não tomaria posse da promessa. Então não pare no meio do caminho. É no meio do caminho que as coisas ficam difíceis. É no meio do caminho que o vento se levanta. É no meio do caminho que a luta vem mais travada. Mas Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso. Não pare no meio do caminho. Não pare de maneira alguma, porque o inimigo ele vai tentar te parar de todas as maneiras. Mas não pare no meio do caminho. As ordens de Deus não eram sustentões, não era para sustentar nem meras opções, entre muitas outras. Suas palavras estavam atacadas no seu próprio poder e tinham o peso da sua soberania. Era o poder de Deus que era sustentar Josué, e a certeza da sua presença seria a sua segurança. Olha aí, a certeza da sua presença. Quando você tem certeza da presença de Deus na tua vida, vai nessa força que Deus está contigo. Se você tem a presença, se você tem coragem, então vá na tua frente. Tenha convicção. Eu estudando ontem no IB, e o professor falou, tenha convicção do seu chamado. Tenha convicção que você foi chamado para liderar. Tenha essa convicção, porque quando você tiver essa convicção, assim como Josué colocou no coração dele, eu vou ter essa convicção de liderar, ele foi um grande líder. Deus quer de nós encorajar com as mesmas palavras hoje. Seja fortes e corajoso. Quando você estiver cansado, tentado a desistir ou estiver dominado sua fraqueza, repita-se. Ele estará com você onde quiser que você vá. Ele será a sua confiança. Que eu te falei, quando você tiver para desistir, você fala, Deus está comigo. Deus está comigo, eu não vou desistir. Eu tenho convicção do meu chamado, do que Ele me escolheu para pregar a sua palavra, para estar diante da sua presença. Amém? Solidifique esta verdade em seu coração e considere suas implicações em sua mente. As promessas e o agir de Deus não se baseiam do que é possível, nem nossos próprios dons, habilidade. A vida cristã provém de Deus, é a sua sustentada por Deus. Seu caráter é imutável, sua natureza é inabalável, as suas promessas são irrefutáveis. Olha que maravilha! As suas promessas são irrefutáveis. Deus não é homem para que minta. Por isso podemos descansar plenamente no Senhor. Amém? Então descansa no Senhor. Deus tem te colocado esse propósito no seu coração. Tenha convicção do seu chamado. Deus te chamou para pregar? Siga em frente. Deus te chamou para liderar? Siga em frente. Deus te chamou para evangelizar, fazer as boas novas? Siga em frente do teu chamado. Amém? Fique com esta pequena mensagem e a paz do Senhor para todos. Deus está te chamando, Deus está te convidando. Seja forte e corajoso e não desanime. Amém?